Olá, hoje eu vou falar para vocês os primeiros passos no canteiro de obra, né? A importância de ter uma organização, um sentido. Estar na obra não é apenas entrar e ver as coisas acontecerem. O primeiro passo de tudo é você entender como as coisas acontecem, de que forma elas acontecem e como as decisões são tomadas, como as reuniões são feitas, como elas são organizadas, como é a rotina de um canteiro. Então o primeiro passo é você entrar num canteiro de obra mesmo, entrar e conhecê-lo, saber como as decisões acontecem, como as coisas acontecem, como as decisões são feitas. Então isso é muito importante. Você conhecer o canteiro de obra, você participar da rotina. Você deve participar dos DDS, que são os diálogos diários de segurança. Você deve participar das reuniões. Você deve participar do dia a dia da obra, saber como o material chega até a obra, como ele é organizado, como ele é estocado, de que forma ele é estocado, se ele vai ficar sobre uma lona, se ele vai ficar ao relento, se ele pode chuva em cima, se não pode. Você deve observar as normas técnicas, as normas, principalmente as normas de qualidade, aquelas normas que dizem como o material deve ser estocado, de que forma ele deve ser recebido, a que altura ele deve ser acondicionado. Então são os detalhes que você tem que estar por dentro disso aí. Você deve participar do diálogo diário de segurança, onde o técnico de segurança vai passar as condições de segurança da obra, né? A obra deve ser uma obra segura, a obra deve ser uma obra limpa, deve ser uma obra organizada. O ambiente de trabalho ele deve ser seguro. Você deve conhecer o seu canteiro, a logística dele, como é que os materiais chegam, por onde que eles saem, né? Em uma obra você deve entender que tipo de equipamento você vai utilizar, se o material vai ser levado para uma carga a uma distância alta, você deve saber se você vai usar o guincho, o munque, o guindaste, se você vai precisar de um elevador cremaleira ou não. Então você deve pesquisar na internet, buscar essa ferramenta nova que é a internet para ter novos conhecimentos, para conhecer novas tecnologias. Você deve agir na obra de uma maneira massiva, de uma maneira ativa. Você deve participar das decisões, entendeu? E saber que em obra existe uma hierarquia. Obra é um lugar onde que eu conheço que tem mais hierarquia possível em obra. Então você deve saber que existe hierarquia e deve saber que para não passar por cima de decisões que não são suas. De repente é uma decisão de um gerente de contrato seu, de uma outra pessoa, essa decisão não é sua, então você não deve tomar. E também para você não ficar tomando chapéu. De repente você não se posiciona, você não age com firmeza e acaba tomando um chapéu. As pessoas decidirem por você. As pessoas começarem a te manipular, a tentar passar por cima. Então você deve ser firme, seguro, para que você não tome esse chapéu. E para que você também não passe pelas decisões dos outros. Porque dessa maneira você vai acabar se queimando. Vai acabar ficando queimado e logo logo a sua posição na obra será afetada. Você deve conhecer muito o projeto. Você deve chegar na obra num lugar tranquilo, numa sala de reunião, abrir os projetos e entendê-los. Você deve ter o projeto na sua cabeça, que quando você tem o projeto na cabeça, você atrai as pessoas até você. Então, o seu mestre de obra, o seu encarregado, sempre que tiver uma dúvida, eles vão saber que você é seguro, que você tem um projeto na cabeça, eles vão até você. Dessa maneira você começa a ter uma liderança, ter um destaque na obra. O seu diretor vai pegar essas informações e vai passar para cima para os donos das empresas, para os grandes chefes. Vão dizer sobre você, dizer que você é seguro, que você conhece os projetos. Procure ser o primeiro a chegar. Vocês não sabem a importância de ser o primeiro a chegar numa obra. O primeiro a chegar, o último a sair, isso é muito importante. Você tem que saber a rotina. Uma obra ela tem rotina e essa rotina é massiva. E você tem que se acostumar com isso. O engenheiro não tem horários. Geralmente ele chega às 6h40, 7 horas na obra e vai até tarde, até às 7, até às 8, às vezes até às 9. Então saiba que essa rotina é massiva e esteja preparado para enfrentá-la. Para enfrentá-la de frente, de cabeça, de mente aberta.
tá, pessoal? Então é uma dica que eu estou dando para vocês, que vocês devem seguir, porque funcionou para mim. Eu estou passando um conhecimento de 20 anos. Eu formei no final do ano 2000 e recebi o diploma no começo do ano de 2001. Então agora em 2021 eu faço 20 anos de formado. E esses 20 anos eu estou colocando na mão de vocês. É um aprendizado que depois de 20 anos eu decidi passar, eu decidi treinar outros estudantes, treinar outros alunos, estudantes de arquitetura, estudantes de engenharia, técnico de edificações. Toda essa bagagem que eu tive não adianta ficar só para mim, eu tenho que passar para frente, isso eu aprendi agora, entendeu? Então você também deve saber sobre gestão, sobre empreendedorismo. E quando a gente começa a estudar gestão, começa a estudar empreendedorismo, é importante isso em obra também, porque você sabe que você tem que passar conhecimento. O conhecimento ele tem que ser passado, ele não pode ficar só com você. Por isso que eu sempre digo, o engenheiro ele tem que ter uma boa oratória. Não adianta ele ter um grande conhecimento teórico, um conhecimento técnico e ele não sabe passar. Não sabe passar isso para frente, não sabe se comunicar, não sabe se expressar. Então não caia nessa bobagem. O engenheiro ele tem que ser um bom líder, ele tem que ter uma boa oratória. Ele tem que passar isso adiante, ele tem que passar essas informações para frente. Então entenda, um engenheiro sem liderança e sem oratória, ele não chega a lugar nenhum. Você deve aplicar suas técnicas de network para entrar na obra, conhecer a obra, agir de maneira massiva dentro dela, participar dos serviços, entender como que é um dia a dia de obra, entender como é que é um canteiro, como é que o material chega até a obra, como é que ele é checado, entendeu? Você tem que entender também de empreendedorismo e gestão, porque são ferramentas que vão te dar um passo à frente, um passo na tomada de decisões. Não tome decisões que não são suas, para você que não tome um chapéu, para que as pessoas não passem por cima de você, para que você não seja queimado em obra. Atente-se para a fiscalização, tanto a fiscalização interna, que é o seu cliente, quanto as externas. Você vai receber visita do Corpo de Bombeiro, você vai receber visita do CREA, então você tem que estar atento a isso aí, tratar a fiscalização de uma maneira diferente, de uma maneira agradável. Tem que ser amigo do seu cliente, amigo do seu fiscal. Você não pode falar com ele da mesma forma que você fala com os outros da obra, né? Com seu colaborador, com seu parceiro. O cliente ele quer a qualidade, ele quer o foco e o foco na qualidade. E nós como engenheiros temos que ter o foco na qualidade, porque aí assim a gente satisfaz o cliente fica satisfeito, a obra fica com qualidade, porque pessoal, se você não faz com qualidade, você tem que fazer de novo. E se você faz de novo, você tem o desperdício. Você faz de novo, você vai gastar com material, você vai gastar com mão de obra, você vai gastar o seu tempo fazendo de novo. Então a obra tem que ter qualidade. E o cliente, o que ele quer? Ele quer qualidade. Ele quer essa qualidade. Então é isso que a gente tem que buscar como engenheiro. Sempre a qualidade. Prazo é importante. Você tem que estabelecer um prazo. Essa obra ela tem que ter prazo. Assim que você entende todos os projetos, você consegue quantificar os materiais, os serviços que você vai ter na obra e você consegue ter uma quantificação. Com essa quantificação, você consegue ter um custo. Então, com esse custo, você consegue montar uma planilha. Com essa planilha, você consegue traçar um cronograma. E com esse cronograma, você vai saber o dia a dia, desde os serviços preliminares até a entrega da obra. Em cima desse cronograma você vai trabalhar o prazo, quantos dias vai ser feito uma terraplenagem, quantas máquinas você vai precisar, quantas pessoas você vai precisar, e com isso você vai conseguir planejar a sua obra, fazer um plano, e em cima desse plano você vai fazer um controle de custo, porque você vai saber quanto que vai custar. O seu custo não pode passar aquilo que foi programado. O seu cliente ali, o seu investidor, ele tem um recurso e você tem que fazer a obra dentro daquele recurso previsto. E sem planejamento, sem organização, sem ferramentas de controle, você não vai conseguir. Então você tem que trabalhar com a obra dentro do custo.
e dentro do cronograma. E quem faz o curso, quem faz o cronograma é você mesmo, engenheiro. Então você tem que buscar o conhecimento. Não adianta você só ter o conhecimento de faculdade, você só ter aquele conhecimento teórico. Você tem que ter um conhecimento prático. E para ter o conhecimento prático só dentro de um canteiro de obra. Tá bom? Isso é importante, muito importante mesmo. Você investir em livros, invista em livros, compre livros, livros da área técnica, livros de empreendedorismo, livros de gestão, livro de controle de obra, controle de qualidade. Isso é bem importante mesmo. Com conhecimento você vai adquirindo firmeza, você vai adquirindo experiência, maturidade. Isso é legal, isso é bacana. Então isso vai fazer com a sua carreira, que você prospere na sua carreira, que a sua carreira seja promissora. Então invista nisso aí, invista em livros, invista em conhecimento, tanto teórico quanto prático. Vai para dentro da obra, aprenda com... Você aprende com todos, principalmente com os mais experientes. Os mais experientes, eles vão ser os seus mentores. Num setor da obra, em cada setor tem uma pessoa que ela é chefe daquela seção, ela é chefe daquele departamento. E você não tem que ter medo de perguntar não, de tirar dúvida. É muito melhor você perguntar do que ficar com a dúvida na cabeça. Com dúvida você não consegue ir a lugar nenhum. Então, você chegou na obra, não tem o conhecimento, colhe em alguém experiente. Pergunte para ele como é que é feito aquele serviço, em que momento que é feito, de que forma que é feita. Pesquisa na internet, vai atrás de informação, vai atrás de livros, monte a sua biblioteca na sua casa, no seu escritório. Tem uma pequena biblioteca com muito conteúdo técnico, com muito conteúdo didático, e vai atrás dos mais experientes. Tenha um mentor, tenha aquela pessoa que você se espelhe, aquela pessoa que você fala, poxa, aquele cara sabe aquilo ali, eu vou seguir os passos dele. Como é que ele faz? Seja amigo dele, trate com cordialidade, trate ele com respeito, com educação, e ele vai te orientar. A pessoa que ela tem muito conhecimento, a pessoa muito experiente, ela tem uma vontade de ensinar muito grande, e ela sabe que aquele conhecimento não vai ficar para ela. Então busca essas pessoas que têm essa experiência. Busca aprender. Pergunte. Não fique com dúvida. Pergunte como esse serviço é feito, de que forma que ele é feito, tá? E pessoal, o serviço você tem que saber como ele é feito. Não adianta. Se você quer estar dentro de um canteiro de obra, você tem que entender de cada serviço. Você deve planejar à frente. Você deve pegar um dia antes. Você tem uma concretagem amanhã, 24 horas, 48 horas antes, você tem que planejar. Planejar para não cair em imprevistos. De repente você está no meio de uma concretagem lá e você esquece que você pediu o vibrador de concreto, aquele equipamento que vibra o concreto. Aí você só tem um e de repente esse vibrador queima. Então você já tem que fazer uma checagem, uma lista de verificação com possíveis coisas que podem acontecer e já se antecipar, planejar com antecedência, solicitar esse vibrador. Se tiver um é pouco, você tem que solicitar mais de um, porque quem tem um não tem nenhum, porque se ele queimar você vai ficar com a concretagem interrompida. Então você tem que observar se o pessoal está usando galocha, que são aquelas botas de plástico que vêm até o joelho, se eles estão com o equipamento adequado, se estão com as ferramentas adequadas, ligar na concreteira com antecedência. Se é você que faz essa programação, você mesmo ligar, criar uma rotina. Obra tem concreto quase toda semana, então você tem que criar uma planilha, colocar ali as quantidades do concreto, que slump que traço que é, ligar para a concreteira, ver se ela pode te atender naquele dia, porque você não pode combinar com a sua equipe, com seus mestres, com seus encarregados e chegar no dia falhar, o concreto não vem, imagina, aquela equipe mobilizada. Então você tem que se planejar com antecedência, fazer a lista de verificação, fazer a lista de itens que você vai utilizar, qual é a mão de obra que você vai utilizar para aquele serviço, quais são os equipamentos, e fazer um planejamento para que esse serviço não seja interrompido. Então planejar com antecedência é uma dica importante. Você tem que conhecer os serviços, como eles são feitos, quantas pessoas serão utilizadas, de que maneira vai ser feito, em que horário.
até chuva, você tem que ter um relatório diário de obra, onde você indica os dias que choveram, porque os dias que choveram são dias interrompidos, então o seu cliente tem que entender que você não teve culpa. Chuva é uma coisa divina, é uma coisa que vem e acontece, não adianta você correr contra. Então você tem que ter um relatório diário de obra, onde ali você vai escrever naquele relatório diário de obra, pode ser em Excel, toda a rotina da sua obra, quantas pessoas tem, quantos encarregados, quantos mestres, quantos engenheiros. Você tem que absorver as atividades da obra. Você tem que ser responsável de maneira ativa. Você não pode ser só um coadjuvante, chegar na obra e ver a coisa acontecer, ver de longe. Você tem que buscar um mecanismo que você seja importante naquela rotina. A dica que eu dou, pega o relatório diário de obra, que é uma atividade que quase nenhum engenheiro tem tempo de fazer. Você que é engenheiro novo, que é recém-formado, que é um estagiário, você pode começar com isso, escrevendo tudo que acontece na obra. Quantas pessoas tem, quantos equipamentos tem, se choveu, se não choveu, quais são as atividades que estão previstas, quais atividades foram feitas naquele dia. Então, o RDO, o Relatório Diário de Obra, já é uma ferramenta que você precisa conhecer. Já de cara fazer esse relatório e já se comprometer com aquilo. Porque quando você assume uma informação, assume uma atividade, você vai se tornando uma pessoa de destaque, você vai se tornando uma pessoa importante, os seus liderados vão atrás de você para te perguntar, os seus gestores do contrato, seu gerente de produção, seu gerente de contrato, ele vai falar de você para cima. Ele vai falar de você para os diretores, vai falar, olha, ele é comprometido, ele já chegou aqui, ele já pegou o relatório diário de obra, é ele que preenche, ele chega mais cedo, ele é o último a sair, então você vai se tornar um destaque. E lembre-se que em obra, quanto mais atribuições você vai pegando para você, quanto mais atribuições você vai inserindo na sua rotina, nas suas atividades, mais você vai ter que tomar decisões. Porque cada atribuição que você toma, você vai tendo um grau de importância, você vai tendo atribuições e quanto mais atribuições você tem, mais decisões você tem que tomar. E lembre-se, pessoal, não tome decisões que não são suas, porém, se você for chamado para tomar alguma decisão, se alguém solicitar alguma decisão de você, você tome a decisão. Não passe para frente, a decisão é sua, você tem que tomar a decisão. Você tem que tomar firmeza de decidir as coisas dentro do canteiro de obra. Você é o líder principal, as decisões são suas. Você tem que tomar. E quanto mais atribuição você tiver, mais decisões você vai ter que tomar. E tome-as, não deixe para trás, tá? Você é o líder principal de uma obra, você é a cara da obra. O perfil da obra é o perfil do engenheiro. O que eu fiz durante 20 anos? Eu fui pegando os meus melhores líderes, as características deles e fui trazendo para mim as boas. As que não eram boas características, eu isolei, levei para longe, para distante de mim. Eu adquiri só a parte boa dos líderes, só aquele perfil bom. Eu tive gerente de contratos que excelente tecnicamente, com muito conhecimento, porém eram muito centralizadores, alguns deles muito centralizadores. Traziam as informações com eles e não delegavam. Então isso é um ponto negativo que eu achava, e aquele ponto negativo ali eu levava para longe, esquecia daquilo ali e absorvia os pontos positivos, aquela liderança, aquela capacidade de chefiar, de ser um bom líder, de organização, de conhecimento técnico, aquilo ali eu absorvi para mim. E o que não era bom eu levei para longe. Então, às vezes, durante essa caminhada, durante essa jornada, você deve pegar as características boas de cada gerente, de cada líder seu e trazer para você, formar um perfil seu, tá? Formar um perfil seu de líder. De que forma você toma decisões? Você toma decisões com a cabeça quente, no meio daquela tempestade de ideias, você vai lá e joga mais uma ideia com a cabeça quente, toma decisões erradas? Ou você vai ser um líder que vai tomar decisão com calma, que você vai analisar, que você vai pensar bem antes de tomar a decisão? Então é esse perfil de líder que você tem que escolher ser. Você vai traçar o seu perfil de líder e esse perfil seu, esse perfil profissional é o que vai ser a cara da obra. Se você for um cara centralizador, você vai viver sobrecarregado, vai viver impaciente, vai viver com conflitos.
Não deixa o lado emocional, dica importante, hein? Não deixa o lado emocional te dominar. Não tome decisões com cabeça quente. Não tome decisões com a cabeça quente. Tome as decisões no momento de calma. Se você tiver recém-formado e não tiver confiança, tome decisões com outros engenheiros. Busque outros engenheiros para tomar decisão. Se você for inexperiente, não busque tomar uma decisão de cabeça quente. Não deixe o seu lado emocional te dominar. O controle emocional, esse equilíbrio que você tem que ter, vai valer para a sua vida toda. Então você tem que ser um líder equilibrado, um líder dinâmico, um líder proativo. As características boas de um grande líder você deve trazer para você, e aquelas ruins você deve esquecer, jogar para lá, tá? Então essa dica é valiosa. Não tome decisões de cabeça quente, não deixe o lado emocional te dominar. Tenha controle emocional, seja um líder de destaque, tenha as atribuições, as maiores atribuições, as grandes atribuições da obra, traga para você. Conheça os projetos da sua obra, conheça cada detalhe, cada minúcia, estude os projetos, que assim você vai se tornar destaque naquela obra, as pessoas vão te procurar, vão te ter como exemplo, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, estabeleça uma rotina. Tenha o controle de todos os serviços, tenha o controle de todos os serviços na sua mente, participe ativamente, participe de cada atividade, participe dos diálogos diários de segurança, participe das reuniões, vá a reuniões façam reuniões na obra, organize seu time, organize a sua equipe, saiba escolher as pessoas melhores para estar ao seu lado, traga as pessoas para o seu lado, não seja um líder um líder arrogante, um líder presunçoso, pretensioso, seja um cara que a obra decida estar do seu lado, entendeu? Então são coisas que nesses anos funcionaram muito para mim, nesses 20 anos de carreira. Passei por shoppings, passei por resorts, e essas ideias eu quero trazer para você. Você tem que captar essas informações, trazer para dentro de você e levar para o canteiro de obra. Conhecer tecnologia, você tem que conhecer ferramentas, tá? Em uma obra você tem que treinar em todos os setores. Treine em todos os setores. Comece pelo canteiro de obra, conheça todos os serviços, conheça todos os equipamentos daquela obra, saiba para que eles são utilizados, em que momento eles são utilizados. Isso é importante. Mas não só o canteiro em si, você tem que entrar no setor de planejamento, fazer alguns estágios em determinados setores. Eu aconselho muito o setor de planejamento, porque é no planejamento que você vai trabalhar com quantificação, de controle de custos, controle de prazo. Então, faça estágio de todos os setores. E conforme o tempo for passando, você vai adquirindo informação naquele setor, você pode ir já passando para o outro. Além do setor de planejamento, de custo, você pode entrar no setor de suprimentos, saber como que monta um mapa de cotação, como é que se coleta cotações de serviços, quais são as empresas que fornecem. É importante isso, você conhecer os fornecedores, selecionar os melhores preços, montar um mapa de cotação com as melhores negociações e comprar o produto. Você tem que saber comprar um produto, você tem que saber planejar uma obra, controlar uma obra, fazer uma planilha financeira, fazer um cronograma e também saber comprar. É importante você também tenha trabalhado em um departamento de compras. O compras é um parceiro do engenheiro. Se o material chega no prazo, chega com qualidade, chega dentro do estabelecido, a obra anda, a obra evolui, vai para frente. Então treine em todos os setores. Tá bom? Conheça os equipamentos, pesquise na internet. Hoje a internet é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Você entra na internet, você não sabe o que é uma girafinha, uma plataforma elevatória, um elevador cremalheira, você deve saber. Então pesquise, vá para cima, estude, monte sua biblioteca, monte o seu arsenal de livros, tenha os livros do seu lado, sempre que tiver uma dúvida, vá até os livros, busque pessoas experientes, para você aprender com as pessoas experientes. Então são dicas que eu estou passando para você, você tem que pegar e levar para frente, levar para a sua obra, levar para o seu canteiro. Tem essas ferramentas de controle com você, saiba como o material é estocado, como é que ele chega, como é que ele sai, e faça o relatório diário de obra. Então pessoal, com essas dicas,
com esse conteúdo, com tudo que eu estou te passando, você só tende a ser um grande líder, você só tende a ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa capaz. Estabeleça rotinas, seja o primeiro a sair, seja o último a chegar. Troque ideias com mais experientes, faça o seu network. Para você entrar no canteiro de obra, você tem que ter um bom relacionamento. Frequente entidade de classe, frequente o CREA, frequente workshops, vá a feiras, vá a palestras. O engenheiro é uma pessoa muito ativa, ele não trabalha só em obra. Durante o período da noite, assim que você chega em casa, dá uma descansada, dá uma relaxada, mas pregue em cima de livros, pregue em conteúdo, estude gestão, estude empreendedorismo, estude liderança, estude oratória. Parece uma coisa meio exaustiva, mas você não sabe o bem que vai fazer. Quando você dominar essas ferramentas, você vai ser um líder de verdade, você vai ter um destaque na obra, você vai fazer a sua produção, a sua obra ter produtividade. Lembre, hein? Dica valiosa também. O que dá o lucro, não se esqueça disso, pessoal. A obra vive de lucro, a empresa vive de resultado, vive de lucro, de resultado. E você é o resultado de tudo. Com todas essas ferramentas que eu te falei, com qualidade, com prazo, com custo, com segurança no trabalho, você vai ter o resultado. Traça o seu perfil de líder, traça o seu perfil de líder com as melhores qualidades dos líderes que você já trabalhou antes. Então, o resultado vem, o seu cliente vai ficar satisfeito, a obra vai ter qualidade, não vai ter desperdício, não vai ter prejuízo, os trabalhos não serão refeitos. Então você vai ter o resultado, que é a busca de tudo isso aí. A busca de um bom controle, a busca de uma boa organização. Tudo isso vem de você. Você é o espelho da obra. Que tipo de líder você está querendo ser? Que tipo de pessoa você pensou para si? Então não tome decisões de cabeça quente. Tome decisões no momento certo. Se você for inexperiente e ainda não consegue tomar decisões sozinho, busque outras pessoas para tomar decisões com você. Tenha um mentor, busque uma pessoa que você se espelhe e fale, ó, quero ser aquele camarada ali, hein? Quero chegar naquele lugar. Então se espelhe em pessoas assim, sigam pessoas assim, tenha um mentor, aquela pessoa que você vai se espelhar, ó, eu quero ser aquele engenheiro, aquele cara que teve sucesso, aquele cara que teve excelente resultado durante a carreira dele. E estude, pessoal, estude muito. Foque, treine em todos os setores da construtora, em todos os setores da obra, conheça o dia a dia dos serviços, o dia a dia dos trabalhos, como é que eles são pensados, como é que eles são executados, como é que eles são avaliados, entendeu? Tenha a ferramenta de controle na sua mão, saiba controlar um serviço, controlar um material, conheça as pessoas, você deve conhecer os empreiteiros, você deve saber quais são os melhores empreiteiros da sua região. Eu tenho uma lista de colaboradores que eu levo comigo. Toda obra, praticamente os mesmos colaboradores. Aqueles que se destacam, faça uma lista daqueles colaboradores que se destacam mais nas suas obras e leve-os para outras obras. As pessoas me ligam, Paulo, quais são as pessoas que você conhece? Você tem dica de carpinteiro bom? Você tem algum pedreiro bom? Você tem um mestre de obra bom? Pintor? Eu sempre tenho, pessoal. Porque eu não esqueço, eu anoto o nome das pessoas, eu gravo na minha agenda no meu celular e para onde eu vou eu levo. Profissional competente é o resultado. Você tem que ter uma equipe muito boa, você tem que ter um time muito aguerrido, muito bom, um time com vontade de trabalhar, um time que segue você. Você é o líder, você nasceu para ser seguido. As pessoas têm que te admirar, as pessoas têm que ter vontade de trabalhar com você. As pessoas têm que sentir que você é um guerreiro, que você é uma pessoa determinada, que você tem garra, que você é bom naquilo que faz, entendeu? Você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Que aí as pessoas vão te seguir, seus colaboradores vão te seguir. Você tem que saber passar a comunicação, saber conversar com eles, entendeu? Então, pessoal, a dica de hoje, a dica valiosa de hoje é tenha resultados. Com esses passo a passo, com essa dinâmica que eu tracei nesse vídeo aqui, tenho certeza que você vai longe, você vai alçar grandes voos, você vai para lugares onde você nunca imaginou ter ido. Mas para isso tudo você tem que somar todos esses esforços, ter resultado, buscar qualidade, trabalhar com segurança, trabalhar com prazo, controlar os custos e ir para cima.
Vá para cima, vá com muita vontade, vá com muita garra, vai com muito dinamismo que você vai chegar lá. Tá ok? Um abraço, tudo de bom, até mais.